para 2 Coríntios, eu falei segunda, né? 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 2. Diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, eu creio, estava pensando nisso durante esses dias e orando por isso. O Senhor, Ele tem falado muito ao nosso coração nessas últimas mensagens sobre a mesa da comunhão, depois a mesa das bodas do Cordeiro, e semana passada ainda teve ali um complemento com o batismo de fogo. Eu acredito que o Senhor, ele alguns meses, Ele vem tratando o nosso coração dentro de um sentido, e eu acredito que agora, a partir de hoje, mas muito mais na conferência, até o dia que haverá, irmãos, estamos preparando aqui, os irmãos sabem, uma peça que será apresentada à igreja daqui a alguns dias, e eu acredito que pelo menos nesse mês, para o próximo mês, o Senhor, Ele tem algo a falar muito forte à igreja. Eu acredito que estaremos numa direção em que o Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos e nos esclarecer de uma maneira muito forte, muito peculiar. Está tendo uma dedicação muito grande. Deus abençoe os irmãos que estão se esforçando nisso. Está exigindo um sacrifício, uma dedicação muito grande. Os irmãos estavam ensaiando aqui na sexta-feira à noite, aqui, faltou energia, tudo chovendo, e os irmãos aqui ensaiando, se dedicando. A peça chamada Igreja do Século 21. Alguns irmãos já devem ter visto, eu acho que a última vez foi em 2020 que ela foi encenada, mas está muito melhor agora, irmãos, tem mais coisas acontecendo, tem mais verdades sendo ditas, né? E eu acredito que o Senhor, ele tem algo para falar conosco, esse coração. E eu estava refletindo muito sobre essa palavra e resistindo muito, pastor Josué. Eu não sei, os irmãos que são pregadores, quantas vezes você já resistiu o texto. Tanto que o pastor Josué falou: e cadê o tema? Você já mandou fazer? Eu falei: pastor, em cima da hora, eu falei, eu acabei de mandar, porque a gente fica resistindo, pensando assim, deixa eu ir para um outro lado, para uma outra direção, mas não teve como, irmãos. Como Jonas, irmão Jonas, a gente fica tentando ir para outro lugar, mas não tem como. Quando a gente recebe um encargo, a gente tem que deixar que Deus opere do jeito que Ele quiser operar. Então eu peço aos irmãos que nessa manhã reflita bastante sobre o que vai ser falado. Tome-o como ao teu coração pessoalmente, mas tome-o também como a igreja do Senhor, como todos em unidade. E aí, como eu estava falando sobre essa peça, que eu tenho certeza que será um clímax para isso que o Senhor está fazendo. Vou deixar um pequeno spoiler aqui, até porque não é novidade para ninguém, mas tem irmãos que já viram. Mas tem uma personagem que ela, ao chegar aqui, ela diz assim: saldo-vos com a doce ilusão que o mundo vos oferece. E esse texto ficou muito assim, né, na minha mente, até porque eu ouvi ele nos ensaios, né, várias vezes. Saldo-vos com a doce ilusão que o mundo vos oferece. E isso é como é que eu posso chamar? É uma comparação do que a gente fala ao chegar aqui, né? Eu saldo os irmãos com o quê? Com a paz de Cristo, com a paz do Senhor, com a graça e paz do Senhor. Mas aquele personagem, ele diz: eu vos saldo com a doce ilusão que o mundo está oferecendo a vocês. Só que é interessante que o personagem está dizendo isso para quem? Para a igreja. O personagem está dizendo isso aos cristãos. Ele está saudando os irmãos com uma ilusão, com uma doce ilusão. E
É interessante porque quando estávamos, se você talvez experimentou muitas coisas no mundo afora, porque tem gente que nasce dentro de igreja, é criado dentro de igreja, ainda assim precisa se converter. Não é porque você é filho de pastor, ou você nasceu em evangelho, e vai em igreja de dia e de noite. Eu vi aqui a Samuelzinho, estava aqui vendo a mãe dele cantando, e ele assim, ó, querendo ir para ela, e ele ali querendo chegar perto dela. A outra neném estava aqui também, aqui em cima. Então, às vezes, cresce no púlpito, né, pastor José? Cresce no púlpito aqui, embaixo aqui. Isso não quer dizer que não precise de conversão. Todos nós temos um momento em que você tem que decidir: eu quero servir a este Deus. Eu quero, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu não sou meu mesmo, eu me entrego ao Senhor. Todos passam por esse momento. Mas nós que talvez demorou um pouco mais este momento, ou talvez andamos mais perdidos no mundo, mais cegos no mundo, ao ouvirmos a palavra da verdade que nos libertou e nos chamou, pensamos: saí da ilusão, saí das trevas e da cegueira, agora enxergo a luz. E graças a Deus, sim, recebemos luz, recebemos instrução, recebemos verdade. Só que isso não impede, irmãos, de que como igreja não sejamos enganados, persuadidos e levados a uma mistura da verdade com o engano. Isso não impede. Ter recebido a verdade, ter conhecido a Cristo, porque não recebemos a verdade plena, completa ainda, estamos num processo de conhecimento que continuará eternamente, porque Deus é infinito, amém? Não sabemos e não saberemos totalmente de Deus, porque Ele é infinito. Conhecemos e prosseguimos em conhecer para sempre. Só que esse processo não impede que, como indivíduos ou como igreja, a gente comece a misturar a verdade ou comece a se iludir com o que é verdade. Isso aconteceu com a igreja em todos os séculos. A igreja cristã, constantemente, e é disso que nós somos chamados aqui para nos livrarmos, para sairmos deste modo de pensar, constantemente a igreja vem trazer a lógica de funcionamento histórico do mundo para dentro da igreja. Ou seja, o mundo funciona de uma forma, o pensamento, o formato, o jeito de ser, o jeito de entender as coisas, de interpretar os tempos, e isso é trago e colocado no meio da noiva de Cristo, no meio da igreja. A igreja cristã, ela participou de todo o processo imperial ali, desde Constantino. Ela se mesclou ali com Constantino por volta do ano 300, e a igreja se tornou poderosa. Ela teve a ilusão de ser, ela teve a ilusão de ter. A igreja que era perseguida começou a ser a opressora, começou a ser a perseguidora. Se você não concorda comigo, você é herege, e se é herege, você merece morrer fogo, a menos que você concorde comigo e se converta. Aí sim, essa é a verdadeira conversão, você concordar com a instituição, com a infalibilidade. O que falamos não tem como ser retrucado, o que ensinamos não pode ser pensado diferente. As reflexões que aqui foram feitas e impostas são a verdade. Dogmas estabelecidos não podem ser derrubados de forma nenhuma. Ou seja, pega-se uma lógica de um imperador, que o imperador que era assim: o que eu falo é a verdade, o que eu digo deve ser feito. Lembra do imperador Nu, que eu falei, do rei Nu? Ou seja, ninguém pode discordar, se discordar, eu mato. Então a igreja entrou nesse mesmo formato. Tempo foi passando, veio o feudalismo. O que era feudalismo? Feudalismo é um sistema econômico na qual alguns possuidores de terra colocam pessoas para trabalharem ali na terra, produzirem na terra, e essas pessoas, esses campesinos, podem se alimentar um pouco de uma fração do que pertencia a eles, o restante todo é do dono da terra. Então pessoas muito pobres
sobrevivendo com pouquinho, comendo batatas todos os dias, sem direito de sair da terra, um tipo de próximo de escravidão, sem direito de sair da terra e dando todo o resultado aos senhores da terra. E eu te pergunto, qual era a instituição que mais tinha terra, que mais comprou terra e que se tornou dona de muitos pedaços de terra, ao ponto de ter o seu próprio país dentro da Itália? A igreja institucional. Na época do feudalismo foi a época que ela mais cresceu, mais comprou terra, mais colocou pessoas na terra para trabalhar para ela. Passava-se pedindo, ali, se eu não me engano, com um óbulo de ouro do Papa, recolhendo as doações de cada um, estipuladas, claro, a sua terra tem que dar tanto. Ah, mas esse mês não deu, esse semestre não deu, você vai ter que dar alguma coisa a mais então, porque você precisa satisfazer a Deus. A igreja mais uma vez presa na ilusão de ter, na ilusão de ser. Aí a igreja vem e ela entra no colonialismo, ou seja, as grandes navegações vindas da Europa, aqui para a América do Sul, lugares da África, para serem colonizados por portugueses, espanhóis. Quem estava ali? A igreja institucional, catequizando e oprimindo e matando. A lógica que tinha era o quê? O indígena, o nativo, não tem alma. Não é um ser com alma. Semelhante a um cachorro, a um animal, a um gatinho, a um cavalo, a um boi. Ou seja, vive, é criatura de Deus, mas se morrer também, morre boi todo dia, morre vaca todo dia. Então não tem problema 100, 200 ou 300 indígenas morrerem porque estão dando trabalho demais. Isso não é a lógica bíblica. Isso não é evangelho, não é a verdade que Cristo trouxe. É a lógica de um mundo, de um sistema colonialista que a igreja puxa para si. Aí vem um sistema escravista, na qual a igreja também possui seus próprios escravos e concorda com a escravidão e concorda também com os maus tratos, com a compra de um ser humano. Aí vem um período capitalista, na qual a igreja, agora não mais apenas a instituição chamada católica, mas muito mais começando agora com o protestantismo, e igreja evangélica, e pentecostalismo, e evangelicalismo, e neopentecostalismo, e assim por diante, e todas as vertentes. A igreja se junta a um sistema capitalista, ao ponto de escreverem a ética protestante e o espírito do capitalismo. Se eu não me engano, o texto é esse, o título. Na qual a igreja agora, ela é responsável por esse grande advento do capitalismo, ou seja, toda a lógica de relacionamento que nós temos é puramente de interesse. Ou seja, você é importante por quê, irmão? Porque você oferta? Porque você dizima? Porque você dá coisas para a igreja? Vocês já viram isso? Pessoas que já participei de igrejinhas pequenas, de vez em quando aquela igrejinha não tinha nada, aparecia aquele irmão com uma caixa de som, aquelas quadradinhas, né? Uma caixa de som, trouxe uma caixa de som e um microfone. Aquele irmão no outro dia, ele tinha lugar de destaque. O meu relacionamento com você é de interesse, ou seja, irmão Marcinho eu não chamo porque ele não faz muita diferença, ele não coopera, ele não ajuda, ele só participa. Eu preciso de gente que faça. Ué, mas quem precisa de gente que faça é alguém que está contratando alguém numa empresa que fala, olha, eu preciso de gente que faça, se você não faz eu te demito. Não é uma lógica capitalista? Se você não faz eu te demito. Não é essa a lógica, irmãos? Não é desse jeito que funciona? Eu contrato um funcionário para que ele me dê X, ele não está alcançando aquilo, eu vou contratar um outro no lugar, e aquele vai para algum lugar onde lhe caiba, onde seja bom, porque aqui ele não está sendo bom.
As pessoas vão e vêm e não fazem diferença. Não se preocupam com o ser no sentido da pessoa, o ser humano, mas naquilo que ele pode fazer ou não. Mega igrejas, mega eventos, cada vez mais dinheiro, cada vez mais coisas sendo construídas, cada vez mais eventos maiores, viagens maiores. Irmãos, tem algum problema de ter templo grande ou templo pequeno? Templo que eu falo no sentido que as pessoas pegam. Isso aqui não é templo, isso aqui é galpão. Vamos falar local de reuniões. Se a gente tivesse um maior do que esse aqui, seria bom, irmãos? Seria. Se tivesse mais gente, seria bom, irmãos? Seria. Agora, esse é o nosso propósito? A diferença está aí, irmãos. A diferença está se estamos pegando uma lógica de funcionamento das coisas e trazendo para que seja a nossa lógica de funcionamento. Esse erro, a igreja, ao passar dos séculos, ela constantemente, ela fica passando por isso. Leonard Ravenhill escreveu um livro em 1959, eu achei que o livro era mais novo. Eu lembro de ter lido esse livro há anos atrás, Porque Tarda o Pleno Avivamento. E eu, na minha época de pentecostalismo muito forte, e eu querendo um avivamento muito grande, pastor Josué, e eu vi esse livro, um livrinho pequeno, ninguém dá valor nenhum, mas eu já tinha ouvido falar de Leonardo Ravenhill, tem algumas reflexões muito boas, e ele escreveu esse livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Eu achei que era da década de 70, eu fui ver de 59, e o resumo do livro é: nunca tivemos igrejas tão poderosas, nunca tivemos igrejas tão ricas, nunca tivemos igrejas com tanto instrumento, com tanta tecnologia, com tanta luz, com tanto som, isso em 59. E ele dizendo, igrejas tão frias, que não têm boas obras, que não têm transformação nenhuma, e que a busca delas é apenas para que sejam maiores, maiores, maiores e maiores. Uma lógica de consumo, uma lógica de dinheiro. Irmão Anderson, então quer dizer que você é socialista agora. Estou vendo que você é contra o capitalismo, você deve ser socialista, comunista, marxista, leninista. Irmãos, se hoje vivêssemos num país assim, a igreja com esse pensamento se adaptaria também ao mesmo pensamento, independente de qual sistema que tenha, independente se tem gente que morre ou não, independente se tem gente que sofre ou não. Uma igreja que entra na ilusão de ter e de ser, ela quer ter onde quer que seja, e ela quer ser onde quer que seja. Amém, igreja? Os irmãos estão compreendendo? Fica comigo, irmãos, não vai embora não. Vamos para o texto, vamos, Henrique, 2 Coríntios 11, vamos ler novamente, aí eu quero e vendo alguns pontos com os irmãos. Então, o que é essa ilusão? Eu estou falando aqui de ilusão, irmãos. A grande ilusão que o pecado nos oferece, o ego. O ego é esta ilusão. Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei no De Volta à Palavra, o pastor Alexandre estava pregando sobre ego, e eu pensei, lá vem ele com Freud. E eu fiquei, ouvindo, e assim, eu não sei muito, tinha lido uma coisa ou outra sobre ego, de uma forma freudiana, numa perspectiva freudiana, e eu olhei e falei, mas não é disso que ele está falando, é diferente. Até que eu fui compreendendo o que seria esse ego. E é importante, irmãos, que você que está aqui no De Volta à Palavra, sempre que você vir essa palavra ego, dê importância a ela, porque a partir do momento que você a compreende, que você a percebe, irmãos, toda a sua visão sobre pecado, toda a sua visão sobre o que fazer para Deus, o que não fazer para Deus, toda a sua visão de estou servindo a Deus, não estou servindo, tudo isso muda e entra num eixo no qual você encontra Cristo. É muito importante, irmãos. Então o ego, ele é essa ilusão, a falsa imagem que o homem tem de si mesmo. O ego é uma falsa imagem que você tem de você mesmo. Antes de Adão, desde Lúcifer, a falsa imagem, eu serei semelhante ao Altíssimo. Princípio da humanidade, vocês serão semelhantes a Deus, por isso que Ele não quer que vocês comam do fruto. E até hoje, irmãos,
Cada criança que nasce e cada indivíduo que morre, morre sofrendo dessa questão do ego, dessa doença que o pecado traz. O ego é o sintoma da doença, que é o pecado. A falsa imagem que o homem tem de si mesmo, fazendo-o agir de si para si. Ele age de si para si. Este ego se torna a força motriz das ações, ou seja, tudo que eu faço é pelo ego, até as coisas aparentemente boas. Se eu prego para que você me aplauda, para que você bata nas minhas costas e diga: nossa, como você é bom. Se eu oro para que você diga: a sua oração é forte, por favor, ore por mim, põe a mão na minha cabeça, porque eu preciso da sua oração, porque a sua oração é forte. Se eu jejuo procurando alguma coisa para mim, porque eu quero mais dinheiro, porque eu quero ganhar alguma coisa, porque eu quero andar no cruzeiro, eu vou fazer um jejum para isso. Se eu dou para que eu tenha like nas redes sociais. Deixa eu filmar aqui você. Deixa eu filmar você aqui, o quanto que eu estou te dando. O pessoal está até fazendo brincadeira com isso agora, né? O pessoal faz uns vídeos no TikTok mostrando como que são os influencers. Aí mostra uma pessoa assim, joga um negócio no chão, né? Aí falou: fulano, pega aí para mim, por favor. Enquanto isso ele está filmando, né? Aí o fulano pega, entrega para ele. Aí daqui a pouco vem a postagem nas redes sociais: olha o mendigo que eu estava ajudando na rua, tadinho, ele não tinha nada. Ou seja, a pessoa distorcendo a realidade. Então, até as coisas que parecem boas podem ser feitas pelo ego. E é disso que precisamos nos livrar. Essa sementinha, irmãos, ela pipocou facilmente ali entre os discípulos. Senhor, aquela cidade não quer receber o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Messias, nós sabemos que o Senhor é o Filho de Deus, e eles não querem receber. O Senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu e consumir todos eles. Isso é ego ou não é? Isso é pensar em si mesmo ou não é? Isso é pensar que você tem alguma coisa ou é alguma coisa que você não é? Então, Paulo, aqui, ele adverte, ele começa a ficar preocupado com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi aberta por Paulo, ele foi o pai daquela igreja, ele começou aquele trabalho com dores e sofrimentos. Se eu não me engano, ele passou 2 anos e meio ali, ganhando alguns irmãos. Depois ele continuou suas viagens e retornou a Corinto mais algumas vezes, e escreveu 2 cartas, ou seja, ele tinha um zelo muito grande por aquela igreja. Mas ao ler tanto o texto de Atos, quando ele começa aquela igreja naquela cidade, quanto a carta de 1 Coríntios e a carta de 2 aos Coríntios, nós vemos o quanto a igreja vai mudando para pior. O quanto a igreja vai começando a dar lugar a coisas que Paulo falou: olha, eu não quero ir aí para que vocês se sintam tristes, porque a situação está muito complicada. Cada vez mais eu ouço falar de coisas que não deveriam estar acontecendo. Irmãos, estamos todos num processo. De maneira nenhuma estou nesse microfone cobrando perfeição sua ou minha, ou de quem quer que seja. Mas nessa noite, nessa manhã, eu quero te chamar para que você receba essa palavra sempre como um alerta, sempre como um puxão para trás quando você está na beira de um precipício, sempre como algo para que você tenha sempre ali falando contigo ao seu coração: espera aí, para onde eu estou indo? Eu preciso sempre estar buscando ao Senhor e preocupado em que direção o meu coração está indo, para que eu não me aparte do caminho em que o Senhor me colocou. Porque você pode estar na igreja, você pode vir a todas as reuniões, mas o seu coração está saindo do caminho. Paulo, ele fala no verso 2: eu zelo por vós com o zelo de Deus. Eu tenho total dedicação, total cuidado por vocês, como Deus tem. Irmãos, Deus tem um zelo, um cuidado por essa nossa caminhada. O projeto é dele, o projeto vai se cumprir. Glória a Deus, porque nós não poderíamos sozinhos.
Nós não conseguiríamos sozinhos, não havia caminho, não havia salvação, não havia luz, mas aprove a Deus proporcionar isso para cada um de nós. Aprove a Deus eleger a sua igreja, aprove a Deus ter um propósito e um formato para que isso acontecesse. E não apenas para que isso acontecesse, houvesse um caminho, mas para que nós continuássemos nele. Então há um zelo de Deus, há um zelo manifestado pelo Senhor todos os dias, há um zelo de Deus aqui nesta manhã, há um zelo de Deus nas canções que você canta, há um zelo de Deus nas orações, há um zelo de Deus nos homens dons que vão te direcionando, há um zelo de Deus. E Paulo fala, eu também tenho, não apenas Deus. Eu não estou fazendo isso como Jonas, no sentido de que eu tenho que obedecer, não tem jeito. Paulo está falando, eu quero fazer isso, eu amo os irmãos. Por várias vezes na carta, Paulo ele diz, eu amo os irmãos. Se eu pudesse, eu daria tudo de mim para que os irmãos estivessem bem. Paulo ele mostra este sacrifício, esse desejo. Só que ele continua dizendo, visto que eu vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Virgem pura. Quando falamos sobre virgem, temos que lembrar das 10 virgens, foi falado alguns dias atrás. Ou seja, quando Paulo fala, eu estou querendo apresentar vocês como virgem, nós temos que lembrar das 10 virgens, 5 sábias, 5 nécias. Qual era a virgem que Paulo queria apresentar a Cristo? Virgens sábias. Virgens que tinham luz, virgens que têm azeite, porque haviam 5 que tinham luz, mas não tinham azeite. Os irmãos lembram da mensagem? Existem aquelas que têm luz e azeite, e tem aquelas que só têm a luz e não têm o azeite. E Paulo fala, eu quero apresentar vocês como essa virgem, que tem luz e tem azeite. E ficamos sabendo, irmãos, sabemos que o azeite são as boas obras, conforme Mateus 5 nos diz, ninguém acende uma candeia para colocar embaixo da cama, brilhe vossa luz, e que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. Quais são as boas obras? Tudo aquilo que glorifica ao Pai. Tudo aquilo que glorificar o Pai são as boas obras. Paulo está dizendo, eu quero apresentar a vocês como pessoas que têm boas obras, obras que glorificam ao Pai, pessoas que são luz nessa terra, e não pessoas que têm uma luz em si mesma, uma sabedoria em si mesma, um pensamento que vocês formaram, que não é o Evangelho, que vocês acham que é o correto, que vocês acham que é o certo, uma igreja ser conduzida, ser direcionada dessa forma, mas essas não são as boas obras. Eu até comentei com algum cooperador aqui no dia dessa mensagem, na qual eu fiquei pensando, aquela lâmpada que ela não tem azeite, ela, quando se acende, ela queima só o pavio, né? É só o pavio. Pavio acabou a luz. E eu pensei, quanto tempo eu fiquei sendo um pavio, sendo queimado. Eu me queimava, Marcinho. Eu me dedicava, eu não dormia, eu não comia, eu fazia o que tinha que fazer para dizer, estou fazendo a obra de Deus. Até que o pavio apagou, e aí não tinha mais nada. E eu vi que tudo aquilo que eu construí, pastor Josué, não durou nada. Não durou nada. Então, irmãos, às vezes, nós temos que prestar atenção, o que estamos queimando? Se estamos queimando apenas o nosso corpo, e não tem azeite, não tem boas obras ali, obras que vão durar. Porque Paulo, ele nos diz sobre obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. E ele fala também que existem obras de madeira, de feno e palha. E todas essas obras serão provadas pelo fogo. E algumas obras, as obras que são de Deus, as obras que são espirituais, as obras que são feitas num coração puro, num sentimento puro, elas ficam. Elas não são consumidas pelo fogo.
Elas continuam, elas são ouro, elas são prata, elas são pedras, elas ficam. Agora, toda obra feita pelo seu braço, toda obra feita apenas pela sua inteligência, toda obra feita apenas pela sua própria vontade, pelo seu próprio ego, pelo seu próprio eu, assim como uma madeira, assim como um feno, assim como palha, elas sumirão rapidamente ao serem provadas pelo fogo. Então Paulo está dizendo à igreja de Corinto: igreja, aqui, se eu não me engano, Paulo estava escrevendo essa segunda carta, já tinha, talvez, eu acho que 10 anos depois que ele havia deixado Corinto. Ele ficou 2 anos e pouco lá, foi embora, escreveu uma carta com mais 5 anos, depois escreveu uma outra carta com mais 5 anos, se eu não me falha a memória. Ou seja, era uma igreja que já tinha mais de 10 anos, bem longe do jubileu de prata do De Volta à Palavra, que são 25 anos. Mas uma igreja que já tinha anos, não era igreja de 1 ano, de 2 anos. E Paulo estava vendo a igreja indo numa outra direção do que ele tinha ensinado lá no princípio. E aí ele fala: irmãos, eu estou preocupado que as obras que vocês estão construindo ao passar do tempo não vão sobrar nada, não vai continuar nada, tudo vai virar palha, porque vocês estão com um olhar e dando importância a coisas que não merecem importância. Vocês estão deixando o que é verdadeiro, o que é eterno, o que é perfeito para algo que é passageiro, algo que é inútil, algo que o mundo já oferece. Vocês estão preocupados em querer oferecer e pensar da mesma forma que o mundo já o faz. Eu quero apresentar vocês como virgem pura, não misturada. Vamos chamados para viver a verdade, não a mistura da verdade com o tempo, que foi o erro que eu falei da igreja como instituição em todos os séculos. Ela mistura um pouco da verdade com o tempo em que ela vive, e aí ela vai mudando a verdade de acordo com o tempo, e aí ela vai adaptando a verdade de acordo com o tempo. A verdade é Cristo Jesus, Ele é ontem, hoje e eternamente, não muda. Então Paulo, ele tinha essa preocupação com a igreja de Corinto em apresentá-la, mas aí ele diz: eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, com astúcia. O que é astúcia, irmãos? Astúcia é um discurso, é algo inteligente. Uma pessoa astuta é uma pessoa inteligente. É um discurso, é um pensamento que te induz a algo. A pessoa tem uma intenção e o pensamento dela vai induzindo você a algo. E Paulo diz: eu tenho medo que do mesmo jeito, da mesma forma que Eva foi enganada, vocês, igreja, também sejam enganados. E de que forma que Eva foi enganada? Com o discurso. Havia ali um discurso. Começou-se a duvidar do que Deus falava. Começou-se a duvidar se era assim mesmo, ou se seria de outra forma. E a partir daquele discurso, então, da serpente, dizendo: não foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? E Eva diz: opa, não é assim que Deus disse. E aí Eva mistura, e entenda Eva como humanidade aqui, nós fazemos isso. Eva mistura a verdade de Deus, a palavra de Deus, com a própria convicção que ela tinha. Deus disse: comerás de toda a árvore do jardim. Da árvore que está no centro, a árvore do bem e do mal, dessa não comerás. Então Deus dá uma mensagem positiva: tudo é de vocês, comam de tudo. Dessa daqui, não comam dela. Aconselho-te que não coma dela. Não coma dela. Eva entende e diz para a serpente: não foi isso que Deus disse, para a gente não comer de nada. Você está doido? Não é essa a palavra de Deus. Deus disse: podem comer de tudo, só não coma da árvore do bem e do mal e nem toque nela. Então a Eva já foi muito mais rígida do que o próprio Deus, né? Nem tocar eu posso, porque eu sou... eu quero ser muito santa, então nem tocar eu posso. Mas o discurso da serpente
fez com que Eva olhasse. A Bíblia diz assim: e olhou Eva e viu o fruto. Ela olhou, viu o fruto e viu e sentiu um desejo. Viu que ele era aprazível. Viu que ele era bonito, vistoso. E esse é um engano, irmãos, que a igreja sofre. É quando a gente muda o olhar, quando a gente tira o olhar do Cristo, quando a gente tira o olhar do Evangelho e começa a olhar outras coisas, pensando: isso também é bonito, isso também é agradável, isso também é gostoso, vamos trazer também, vamos viver também, vamos dizer que isso também é verdade. Então, Paulo ele fala: cuidado com essa astúcia, para que não seja corrompida a vossa mente. Porque a conversão, irmãos, é uma mudança de mente. Nós já saímos de uma mente que pensava apenas no mundo, chamados para viver uma mente que ela pensa nas coisas do alto. Paulo ele diz: compare as coisas espirituais com as coisas espirituais. E de repente a gente começa a achar que coisas carnais devem fazer também parte das coisas espirituais. E desviamos o olhar e corrompemos a nossa mente. Aí você fala: e antes você falou um monte de coisa, mas eu ainda não estou entendendo onde é que você quer chegar. Porque quando você fala de coisa do mundo, visão do mundo, o que é? Eu não posso então usar uma roupa diferente? Não posso me maquiar? Não posso ouvir uma música que não seja gospel? Não posso assistir um filme no teatro? Ir na praia? É esse que é o problema? Irmãos, disso você já foi liberto em nome de Jesus. Esse não é o problema e nunca foi o problema. Não é disso que Paulo está falando para você se afastar. Você já compreendeu isso. E se você não compreendeu, em nome de Jesus, seja liberto. Nada do que entra no homem pode contaminar o homem. O que nos faz pecar é o nosso próprio ego, é aquilo que está dentro de você quando vem. Mas então o que é que Paulo estava com medo dos irmãos se afastarem? Ele fala da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Porque Eva não estava se afastando, irmãos, de unha pintada. Eva não estava se afastando de ir dançar em algum lugar. Eva não, ela estava se afastando de um coração em simplicidade, que entende: o Pai é Ele quem sabe de todas as coisas, e é Ele quem me conduz, e eu pertenço a Ele, e eu andarei aonde Ele me enviar para andar, no caminho em que Ele me colocar para andar, da forma que Ele me colocar, porque Ele é, e eu não sou. Então Eva estava se afastando desse sentimento, porque a serpente disse: você será semelhante a Deus. E Eva então se afasta, porque esse sentimento ele é descrito por Paulo em Filipenses 2. Coloca, Henrique, Filipenses 2. Esse texto, eu acho que toda reunião a gente tem que falar dele, irmãos. Não tem como a gente fugir desse texto. Filipenses 2, verso 5. E tende em vós o mesmo, não é parecido e nem diferente. Tende o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo. Paulo estava preocupado: igreja de Corinto, vocês estão se afastando do sentimento de simplicidade devidas a Cristo. Que sentimento de simplicidade? Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Próximo. Antes, ou seja, ele sendo em forma de Deus, ele vai num caminho contrário do que o nosso coração deseja ir. Qual o nosso coração deseja ir? Para onde? Para ser. Queremos ser algo, queremos ter algo. Ele é o dono de tudo, ele é tudo em todos, mas ele troca e brota nele um sentimento, existe nele um sentimento. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana,
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É o sentimento de esvaziamento de si mesmo. A igreja de Corinto estava se enchendo de si mesma cada vez mais. E Paulo estava dizendo: não foi isso que eu ensinei para a igreja. Porque quando eu falo de simplicidade aqui, você vai dizer o quê? Irmão, então eu não posso comprar um carro legal? Então quer dizer que eu tenho que andar, não posso comprar uma roupa de marca? Então, irmãos, não é só dinheiro, mas também é dinheiro. Entenda, não é só dinheiro, mas também é dinheiro. Como assim também é dinheiro e não é só dinheiro? Não é só dinheiro. Tem pessoas em extrema pobreza que estão cheias de si mesmas. E são muitas. Estão precisando de libertação. Estão precisando encontrar aquilo, porque estão cheias de si mesmas, cheias das suas próprias razões, das suas próprias convicções, das suas próprias verdades, e seja mais o que for. Então não é sobre ter ou não ter. Mas qual a importância também que você dá ao seu dinheiro? Qual a importância que você dá ao trabalho, ao ter, ao possuir? Se essa igreja não tivesse esse sistema de som aqui, você estaria confortável ou não? Se estivéssemos num lugar sem ar-condicionado, é bom? Lógico que é bom. O pastor disse aqui há pouco, esse ministério sempre oferece o melhor aos irmãos. E isso é verdadeiro, irmãos. Os irmãos sabem disso, são provas disso. Estamos sempre procurando, dentro das condições, oferecer o melhor aos irmãos. O melhor durante a reunião, o melhor durante um café da manhã, o melhor durante um evento, numa chácara, durante a conferência. Mas e se não houvesse, se não tivesse, o teu coração estaria inclinado a receber a si mesmo ou não? Na reunião do JC não tem banda. Eu falei com o Marcinho no dia que ele veio trazer a ministração. Não tem banda. O irmão Davi, ele sempre traz uma canção. Canta muito bem, esforçado. Tem vezes que não tem ninguém para tocar para ele. A gente, quando pode, põe um playback ali. Tem hora que o som, ninguém sabe ligar aquele som ali. E aí ele canta aqui a capela. O que vai trazer você ao JC? Se eu trouxer uma banda aqui, ou a palavra que você está buscando? Por que você não vem no encontro de casais? É porque tem pouca gente? Por que você, às vezes, não participa de algo? É porque não é meio assim, né? Eu vou no dia que o pastor Alexandre prega, porque eu sei que a palavra ali é potência. Pastor Josué eu gosto também, muito instruído. Mas quando vai aquele irmão do cabelinho, é umas palavras, e grita demais, nunca vi, eu não gosto desse grito. Aí vai o irmão Pedro, aquele voz assim, irmãos. Aí o irmão Marcinho, né, ele fica lá só falando de amor, eu quero ouvir outra coisa, amor, amor, amor. Traz outra coisa, irmão. Ele falando comigo, falou: olha, irmão, o tema que eu trouxe para o JC foi amor. Eu falei: irmão, não esperava outra coisa, é amor. Porque é. E como é bonito, irmãos, quando a gente, né, como mexe com a gente. Esses outros aí é mais difícil. É isso que você está procurando? As pessoas, irmãos, em geral, elas querem saber qual é o carro que o pastor tem. Eu saber se ele é abençoado, onde é que ele mora. Elas não falam isso. Ninguém fala isso. Mas elas procuram saber. Por quê? Porque se o fulano não é mais abençoado do que eu, como é que ele pode me abençoar? Ter coisas é ser abençoado, então? É sinônimo de espiritualidade maior? É sinônimo de estar mais perto de Deus? Essa é a ilusão de ter. Essa é a ilusão de achar que você é, de ser. E a igreja de Corinto começou a ir falhando nisso. Porque não foi por isso que olharam para Cristo e disse: esse daí não é Messias. Esse daí não é Messias. Pé sujo, dormindo na rua ou na casa de alguém,
que cede um cantinho para ele dormir? Esse bando de homem sem futuro, pescador, enganador, pé rapado. Eu acho que o melhorzinho que tinha lá era Mateus, que era cobrador de imposto, que era ladrão. Era o ladrão no sentido de extorquir um pouquinho, né? Porque ele cobrava imposto a mais do que devia. Certeza, irmão, certeza. O Judas era ladrão de outro jeito. O Judas era ladrão dentro de casa. Mateus era aquele que roubava do seu próprio povo, né? Ah, é 50 aqui. É 150. Aí era 50 dele, 50 do oficial e 50 para Roma. Tá tudo certo. Então Jesus, ele não cumpria o que as pessoas esperavam de alguém abençoado, de uma lógica mundana de alguém abençoado. E nós trazemos isso por acaso? Não podemos nos contaminar com isso, irmãos. E se tem algum resquício, ore nessa manhã em nome de Jesus, me livra, porque realmente eu já pensei. Eu já tentei comparar a bênção do Senhor em coisas materiais, do que tem, do que pode, do que faz ou do que não faz. Alguns dias atrás esteve no grupo do Sem Fronteiras, e os irmãos sempre preocupados, que é uma coisa muito importante, né? Em disseminar o que é pregado aqui. Irmãos, temos que fazer cortes de vídeo e colocar lá 1 minuto, porque tem que chegar em mais gente, e realmente tem, irmãos, isso é, né? A gente puder usar essas ferramentas melhor, cada vez mais, é bom. Mas teve um irmão que com muito amor e sensatez, ele colocou, e eu quero não apenas citar, mas também explicar um pouco sobre isso. Ele colocou: mas, irmãos, me preocupa o seguinte: se uma igreja como de volta à palavra, um ministério como de volta à palavra, que prega o que prega, ensina o que ensina, se ele começar a encher e a bombar com um monte de gente, eu vou ficar preocupado, porque será que não foi distorcida alguma coisa para se adaptar a esse tanto de gente? Faz sentido, irmãos? Faz sentido. Não quer dizer que precisamos ter medo de que as pessoas cheguem. Não tenha medo, irmãos. É Deus quem acrescenta, é Deus quem faz do jeito que Ele quer fazer. Sabemos que igreja tem essas ondas, né? Tem hora que está muito, tem hora que está pouco. O processo é de Deus, não se preocupe com isso. Mas a mensagem precisa continuar sendo genuína? Sim, sempre. Eu falei: Alexandre, eu não consigo cortar os teus vídeos em 1 minuto, Alexandre, porque cada raciocínio que tem é 3, 4, 5 minutos, e isso não cabe no Instagram. Fica difícil, eu já tentei cortar ali, mas fica faltando. Ou seja, eu vou preferir deixar faltando, passar meia verdade para ter 1 minuto e postar? Ou é melhor, deixa o vídeo completo, quem quiser achar no YouTube, assistir tudo, vai assistir. Temos que refletir sobre o que nós queremos, sobre o que nós estamos buscando. Porque às vezes a gente traz a lógica lá de fora, mas o pastor falando de tal está bombando, depois que ele começou a colocar vídeo de 1 minuto, está bombando. Mas eu vou colocar chamada, como é que chama, chamada que causa espanto nas pessoas, né? Escandalosa, né? Pastor disse, político tal vai para o inferno. Aí todo mundo vai clicar lá para ver. Aí vai ver o vídeo, não era nada no meio daquilo, mas a chamada é clickbait, que o pessoal chama, o termo técnico é clickbait. Eu dou um jeito da pessoa clicar. Depois que ela clicou, eu já ganhei. Eu só queria que ela clicasse. Essa é a lógica que estamos buscando, irmão, será? Mas qual que era a simplicidade, irmãos, que Paulo viu que os irmãos estavam se afastando? Presta atenção, olha o versículo 4. 11:4. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou um evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. O que estava acontecendo, irmãos? Deixa eu explicar aqui o contexto de Corinto. A igreja de Corinto, se você pega a primeira carta, a igreja de Corinto estava o seguinte: tinha um grupo que dizia, nós somos de Paulo. Tinha um outro grupo que dizia, nós somos de Apolo. Tinha um outro grupo que dizia, nós somos de Cefas. E aí Paulo vai tentar desconstruir isso. Fala, irmãos, vocês não são de ninguém, vocês são lavoura de Deus. Vocês não pertencem ao homem. Ah, porque eu sou mais o Josué. Ah, porque eu sou mais o Marquinhos. Não.
Vocês são lavoura de Deus. Aí os irmãos começam a ficar preocupados em poder. Eles queriam ver poder. Queremos ver poder, poder. Paulo vai dizer, olha, o poder é uma vida reta na presença do Senhor. Não é essas coisas que vocês têm que procurar. Ah, mas nós queremos línguas, e queremos falar em línguas e mais línguas. Paulo fala, não é essa a preocupação que vocês têm que ter. Eu falo mais em línguas do que vocês, mas num culto, todo mundo falando em línguas, isso é confusão. Deus não é Deus de confusão, irmãos. Vamos procurar exercer outras coisas. Vamos procurar o amor. Um monte de gente falando em língua, ninguém interpreta. Vamos procurar a profecia, a palavra. Então a igreja de Corinto estava querendo novidades, e Paulo estava na mesma mensagem, e aquela mesma mensagem estava se tornando chata, cansativa e intragável. Eles não aguentavam mais 4, 5, 6 mensagens do mesmo tema. Parece uma igreja que a gente conhece aqui em Vicente Pires. O mesmo tema, 4 mensagens. Ah, não, eu saio, troco o disco. Não, irmãos, o encargo está aí. Deus está falando ainda. E Paulo vinha com conversa de simplicidade, de sentimento em Cristo, de amor, e os irmãos, não, eu quero é fogo, eu quero é línguas, eu quero é poder, eu quero é partidarismo, eu quero é levantar a bandeira e vencer meu irmão. E Paulo vai tentando desconstruir isso, irmãos. E quando chega na segunda carta, ainda continua, tem coisas acontecendo. Só que agora já estava um pouco mais difícil para Paulo. Porque agora eles estavam rejeitando o próprio Paulo. Não queremos você. Apareceu, eu não sei se surgiu no meio deles ou apareceu, vindo de fora. Mas tinha alguns apóstolos ali, que Paulo diz, estes que se dizem apóstolos. Tinha alguns ali que estavam pregando de uma outra forma, ensinando de um outro jeito, levando uma outra mensagem. Paulo diz, olha, vocês estão ouvindo sobre um outro Jesus, vocês estão ouvindo sobre um outro Espírito, vocês estão ouvindo sobre um outro Evangelho. Entenda que Jesus, Espírito e Evangelho é uma coisa só. Vocês estão ouvindo a verdade distorcida. Por que a verdade distorcida? Porque eles achavam, irmãos, que o Cristo que Paulo pregava era um Cristo fraco. E era um Cristo fraco porque o jeito que Paulo ensinava era fraco, a presença de Paulo era fraca, e o ensino de Paulo era fraco. E eles queriam uma coisa mais potente, eles queriam uma coisa mais forte, eles queriam que sacudisse, eles queriam que mudasse as coisas no braço. A igreja tem que ser grande, a igreja tem que ser cheia, a igreja tem que ser rica. Paulo várias vezes ele diz, irmãos, vocês já são ricos. Paulo, esse jeito seu de andar, de se vestir, não dá. Olha só, irmãos, vamos ver aqui rapidamente 2 Coríntios 10. Eu quero ler 3 versículos rapidamente, 10. Vamos ler aqui na tela. Isso aqui é Paulo. As cartas com efeito dizem, ou seja, os irmãos estavam dizendo que as cartas são graves e fortes. Ele dizia, o Paulo quando ele escreve, ele são graves, fortes, mas a presença pessoal dele é o que, irmão? E a palavra é fraca, e a palavra dele é o que? Desprezível. Ou seja, quando ele está longe, ele dá uma de grandão, né? Escreve, fala, um monte de coisa. Agora, quando ele está aqui, como é que eu vou chamar alguém para vir ver um pregador desse? A presença dele é fraca, a palavra dele, porque a gente pensa em apóstolo Paulo, sempre muito grande. Eu não sei se isso aqui era sempre o jeito dele, ou se ele estava mais velho, mas o que quer que seja, a presença dele não, quando diziam o grande apóstolo Paulo, não era aquilo. A palavra dele é desprezível. Olha o versículo 11:7, coloca aí, 11:7. Cometi eu, porventura, isso aqui é Paulo falando, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Eles estavam reclamando que Paulo era humilde demais, muito simples, muito pobre. E Paulo ele justifica, ele fala, quando eu estive em Corinto, eu não quis pesar os irmãos.
Então eu recebi algumas ofertas, depois eu fui fazer tendas e fui sobreviver com o que eu tinha. Eu não queria pesar, a igreja estava começando, eu não quis pesar. Mas parece que tinha alguns ali que diziam: Paulo, vamos lá, nós vamos te dar dinheiro, compra umas roupas, muda seu jeito, troca seu carro, Paulo. Você tem que ter a aparência de pastor grande, você tem que ter a aparência de pregador potente, Paulo. E Paulo disse: será que eu pequei em ser humilde? Será, Marcinho? Que a minha aparência, o meu jeito faz com que a palavra seja fraca, então? Faz com que os irmãos não recebam o que está sendo pregado? Faz com que Cristo não esteja agindo ali? Eu estou impedindo o poder de Deus? Sendo que eu quis gratuitamente anunciar para vocês o evangelho, eu estou me doando. Isso aqui é o que eles pensavam sobre Paulo. Ah, não, mas eles amavam a Cristo, estavam amando um outro tipo de Cristo, um Cristo de acordo com o raciocínio. Porque o Cristo verdadeiro, olha o que eles estavam pensando, 13, 3 e 4. E esse é o Cristo verdadeiro que é anunciado aqui para você nessa manhã. 13, 3 e 4. Posto que buscai provas de que em mim Cristo fala. Então eles estavam olhando e falavam assim: eu acho que Cristo, Deus, o poderoso, ele não fala no Paulo não, ele fala nos outros apóstolos que estão vindo aqui. Nele não. Por quê? O qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Ele estava dizendo: esse Cristo que eu falo, ele não é fraco, porque de fato ele foi crucificado em fraqueza. Sim, Cristo foi crucificado em fraqueza, contudo, ele vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Verso 5: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Ou seja, ele dizia: olha, Cristo foi crucificado em fraqueza, o Cristo que eu estou pregando é um Cristo fraco mesmo, é o que se doou, é o que não bateu na face de ninguém, é o que ovelha muda, ele não foi contra, ele não agiu com violência, ele não puxou faca, ele não fez um movimento político, não, ele é um Cristo fraco, ele foi crucificado em fraqueza. E nós também somos fracos, porque em nós habita o poder de Deus. É isso que nos faz fortes, é isso que nos levanta, é isso que nos move, é isso que são as boas obras espirituais em Deus, irmãos. Porque as obras da carne, elas acabam rapidamente. Então, irmãos, Paulo estava com essa preocupação com a igreja de Corinto. E aí você pensa e fala: meu Deus, ainda bem que não somos assim, ainda bem que a igreja de Corinto era aquele modelo, né? O que aconteceu ali. Só que quando nós vamos, irmãos, para o Apocalipse, e nós vemos as cartas das igrejas, existe uma carta ali a uma igreja, que é uma dispensação para os nossos tempos de hoje, que é uma sinalização para o momento em que estamos vivendo. E essa igreja se chama Igreja de Laodiceia. Paulo escreveu uma carta para Laodiceia. Só que eu pensando aqui agora, Marcinho, com os meus botões, eu acho que não tem essa carta de Laodiceia aqui, ninguém nunca achou, mas basta a de Corinto, pastor. A de Corinto já dá para a gente entender, não precisava ter a de Laodiceia. Vamos lá para Apocalipse capítulo 3, nós vamos direcionar para o final, irmãos. Então, quando falamos sobre a ilusão de ter e ser, é que não é disso que precisamos nos apegar como igreja e nem como indivíduo, de querer ter alguma coisa ou de querer ser alguém, porque o sentimento que houve em Cristo não é esse. E este sentimento de querer ter ou de querer ser é apenas ilusão, meu irmão. Você nem vai ter nada e nem será nada, porque isso não dura para a eternidade. Vivemos uma vida aqui, viva bem sua vida do jeito que você puder, mas procure aquilo que é eterno. Coloque os teus olhos e o teu coração naquilo que é eterno. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz quem? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É interessante, irmãos, que em cada uma das cartas, Jesus ele se identifica de uma maneira
para aquela igreja. E para a igreja de Laodiceia, ele se identifica como o Amém, como testemunha fiel e verdadeira e como o princípio da criação. Todos esses adjetivos, irmãos, estão ligados a algo real, a realidade, a verdade. Ele diz: olha, quem está falando com vocês é aquele que sabe o que é real, aquele que está desde o princípio, aquele que sempre existiu. Nada para mim é oculto ou é novidade, nada me engana. Aquele que está falando com vocês é o Amém, é o em verdade eu vos digo. Aquele que está falando com vocês é testemunha fiel e verdadeira, não existe falsidade. Eu sei o que é falso e eu sei o que é verdadeiro. Então, igreja, eu estou me dirigindo a vocês sabendo o que é falso e sabendo o que é verdadeiro. É este que está falando com vocês. A mim, vocês não estão enganando com a vida de vocês. Não adianta. E ele reforça isso no verso de número 15. Conheço as tuas obras. Eu conheço, igreja. Tem gente que está aplaudindo, tem gente que está, muito feliz e dizendo: é isso que a gente queria chegar. Mas eu conheço as obras de vocês, e eu sei que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí a gente pegava esse texto anos atrás e ficava categorizando os irmãos. O irmão é crente, o irmão é frio, o irmão é quente, o irmão é frio, e o fulano é morno. Fulano é meio morno, né? Tem dia que ele vai para a igreja, tem dia que não vai. Tem aquele que é frio mesmo, que não vai mesmo. Ele já... Tem aquele que é quente, ele está em tudo. Não é disso aqui não, irmãos. Para de categorizar as pessoas. Olha para você primeiro. Não é nada disso. O morno, irmão, é aquele que pensa que é, mas não é. Porque ele era frio, ou ele era quente. Só que em algum momento, ele está ali no meio. Ele nem é um, nem é outro. Então ele pensa que é alguma coisa, mas ele não é. Ele não é. Ele não tem definição. Ele é uma mistura. Lembra de que eu falei da mistura? Ele é uma mistura. Então uma igreja que se mistura a verdade com as nossas próprias razões, com as nossas próprias reflexões, com os nossos próprios objetivos, se torna morna, porque ela pensa que é, mas ela não é. Por que a igreja era assim? Porque dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Somos vencedores. Chegamos lá, pastor José, onde tínhamos que chegar. Olha só, os nossos pais viviam perseguidos, morrendo nos leões, fazendo reuniões nas catacumbas, sendo presos, apedrejados, maltratados. Agora nós vencemos isso, graças a Deus. Agora a gente é rico, a gente vai poder ter salinha de escola dominical, pastor. A gente vai poder fazer um congresso de 5.000 pessoas. A gente vai poder fazer obra social em todos os lugares, mandar gente para a África, mandar gente pregar para todo lugar. A gente vai poder botar ar-condicionado em tudo que é lugar na igreja. Você não vai mais sentar nessa cadeira dura, você vai ter um banco melhor. As filmagens no YouTube vão ter mais câmeras, não vai ser só uma câmerazinha não, vai ter muito mais para a gente fazer. Nós vamos poder fazer show aqui e convidar os melhores artistas do mundo gospel para cantar. Quem não gosta de Gabriela Rocha? Porque nós somos ricos agora, graças a Deus. Vou repetir de novo, irmãos. Tem problema ter um banco melhor para sentar? Tem problema ter uma transmissão melhor na internet? Agora, se esse for o propósito da nossa existência, a gente se afastou da simplicidade que há em Cristo. Irmão, o que eu já conheci de igreja, que todo o movimento dela era para comprar terreno, construir terreno e voltar de novo para o começo. Comprar terreno e construir. Comprar terreno, abrir igreja.
todos os cultos, todas as ofertas, todo o propósito era para conseguir mais espaço, mais coisas, mais coisas. Eu trago crianças para a igreja para fazer deles pregadores do que a minha igreja prega. Eu trago jovens para a igreja para aprender eles e ter mais pastores, porque eu quero ter mais pastores. Todo o objetivo é a permanência daquela instituição. Irmãos, graças a Deus pela bondade do Senhor, pelo DEVAP, está fazendo 25 anos. E que ele faça 50. E que ele faça 100. E se ele não passar dos 100? O evangelho continua, irmãos. Porque o evangelho não é DEVAP. O evangelho não é ministério aqui, não. Não é. É além disso. Então, quando o Senhor ele escreve à igreja, ele diz: olha, vocês falam que estão ricos, abastados e que não precisam de nada. Talvez hoje aqui a gente olhasse e pensasse: olha, não precisamos de nada, está tudo bem, graças a Deus, os irmãos estão em paz, ninguém está brigando com ninguém, a gente tem uns trabalhos que nós estamos fazendo. Não é isso ser um vencedor, irmãos, não é isso que nos faz olhar e dizer: estamos vencendo. Não é. Não sabes que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo. Sabe o que Deus está dizendo? Igreja de Laodiceia, as obras de vocês são palha, madeira e feno. Está queimando tudo. Eu aconselho que vocês comecem a comprar de mim o ouro que já passou pelo fogo. Comecem a ter obras que vão durar. É tanto que eu te pergunto: cadê a igreja de Laodiceia agora? Lógico que passou. Passa. Cadê a igreja de Corinto agora? Passa, irmãos. Cadê o evangelho? Continua. O evangelho continua por toda a eternidade. Então, eu aconselho que vocês tenham boas obras. Larga essas preocupações que vocês estão tendo com outras coisas. Que isso não seja o foco de vocês. Que o foco seja as boas obras em Cristo. Compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir. É interessante, irmãos, que nós somos chamados a nos despir. E aqui Deus está falando: vocês estão nus, eu quero que vocês se vistam. E eu fiquei pensando, é para eu me despir ou é para eu me vestir? E ele diz, qual o entendimento, irmãos? É o processo que nós passamos. Aquele homem, enganado pelo ego, ele acha que é alguma coisa. Ele acha que ele pode. Ele acha que ele faz. E Deus diz: é para você se despir deste velho homem e começar a se revestir do novo homem. As vestiduras brancas aqui é ser revestido, irmãos, essa pureza que é em Cristo Jesus. Se revista. Você está achando que está bem, mas você está nu. Você está no meio do processo. Porque nós passamos por um movimento de desconstrução, de revelação. A gente recebe a revelação, somos desconstruídos e construídos naquilo, o tempo todo, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Ou seja, os olhos de vocês estão em outra direção. Eu estou convidando vocês a olhar para o lugar certo. E no final, no capítulo 21, versículo 21, no mesmo capítulo 3, ele diz: ao vencedor. E eu vou encerrar aqui, irmãos. Ao vencedor. Significa o quê, irmãos? A igreja de Laodiceia não era uma igreja vitoriosa, ainda que parecesse externamente. Hoje, o que é uma igreja que deu certo? O que é um ministério que deu certo? Eu te convido a pensar. O que é dar certo para você? O DEVAP deu certo, a igreja tal deu certo, a outra igreja não deu certo. O que é dar certo para você? É comprar coisas? É ter coisas? É fazer eventos? É ter pessoas? É ter likes? É ter seguidores? É escrever livros? É gravar canções e colocar no Spotify? O que é vencer? O que é um ministério que venceu, que está vencendo, uma igreja, indivíduos que estão vencendo? O que é você ser um vencedor? Trabalhar a vida inteira, comprar suas coisas,
ter uma chácara, ter uma casa legal, um carro legal, ter filhos. Está todo mundo na igreja. Uns dias atrás eu vi um pastor, amo muito, foi meu pastor durante muito tempo, e eu vendo ele falando um evento que esteve, eu estava junto ali, e ele não está errado em ser grato por isso, mas eu não quero refletir o que ele falou, mas a respeito da visão que às vezes a gente tem. E ele dizendo ali, olha, minha filha se casou, era um chá de fralda, ele falou, está aqui com o filho, grávida, né? E ela e o esposo estão ajudando na obra, e ele é pastor. Ela e o esposo estão ajudando na obra aqui na cidade tal. Meu filho fulano de tal, o outro, se casou também com uma irmã da igreja, da mesma igreja, e está também ajudando numa outra igreja em outro lugar. Este outro aqui é solteiro ainda, o Senhor vai preparar alguém para ele, mas está lá ajudando a gente, lá na nossa igreja, na cidade tal. Graças a Deus, deu tudo certo. Isso é ser vitorioso? Aí eu te pergunto, e o irmão que os filhos não estão na igreja, ele é um perdedor? E aquele que não é pregador, pastor, cooperador, líder de jovem, de criança, seja o que for de cargo, é perdedor? Aquele pastor que não abriu outras congregações em vários lugares, perdeu também? É assim que a gente mede o que é um vencedor? A igreja de Laodiceia achou que era isso. Falou, o vencedor é aquele que tem dinheiro e que é grande. Deus disse, não. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também o quê? Eu venci e me sentei com meu Pai no trono. A nossa vitória tem que ser semelhante à vitória do Cristo. Vencemos, a nossa vitória tem que ser como a dele. Ele disse, vocês vão ser vencedores como eu venci. E de que forma que ele venceu? O que foi que ele venceu? Volta lá em Filipenses 2. O que foi que ele venceu? 2:8. A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo venceu. Deus o exaltou sobremaneira. Diante dele todo joelho se dobra, toda língua o confessa. Esta é a vitória do Cristo. Mas essa vitória veio sobre o quê? Sobre o ego. Ele a si mesmo se humilhou e o Senhor o exaltou. Quer ser vitorioso, meu irmão? Humilhe-se. Quer ser vitorioso, meu irmão? Abra mão do seu ego, vença seu ego. A nossa vitória é sobre o ego. A nossa vitória é sobre a ilusão de ter e a ilusão de ser. Amém, igreja? Que Deus abençoe os irmãos e que o coração de todos nós esteja preparado e que o Senhor nos ajude. Como eu disse para os irmãos, resisti muito pregar isso, mas aprove ao Senhor. Que os irmãos se alimentem, mesmo quando é um gilozinho, né, pastor? Que Deus abençoe a todos, irmãos, igreja. Graças a Deus.